Fala, meu aluno, fala, minha aluna, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Júnior e eu estou aqui para nós realizarmos a correção de nosso simulado dentro da matéria de informática, tá bom? Então, nós selecionamos aqui 10 questões no modelo Sebrasp, com as características da banca Sebrasp, inclusive questões, da própria banca, tá? E agora nós vamos comentar o gabarito dessas questões e eu espero que você tenha se saído muito bem nesse simulado, tá bom? Então vamos lá abordar alguns aspectos desse nosso simulado. Então aqui na nossa primeira questão, gente, a questão de número 11 do seu caderno, nós temos o seguinte, ó. A rede de computadores que se caracteriza por permitir acesso restrito, comunicação instantânea, compartilhamento de dados e rede local é do tipo... Opa, essas características elas estão associadas a qual tipo de rede? E aqui nós estamos falando de um ponto bem específico do teu edital, que fala sobre o conceito de intranet, internet e extranet, tá bom? Então, quais são as características aqui dentro da nossa questão? Vamos lá. Primeira característica é permitir acesso restrito. Gente, se tem a ideia de ser acesso restrito, não pode ser internet. Se tem a ideia de ser restrito, pode ser intranet? Pode ser intranet. Pode ser OSI? OSI não tem nada a ver com o que a gente está abordando aqui, na verdade, né? Porque o modelo OSI, como o próprio nome já diz, é um exemplo de arquitetura de rede ou de implementação de uma arquitetura de rede em que a gente vai encontrar alguns requisitos, né? Não tem nem a definição de protocolos. Então, a gente não poderia associar aqui, a análise da nossa questão. Então, a gente eliminaria também o modelo OSI. O modelo TCP/IP também deveria ser eliminado, né? Porque a ideia de TCP/IP está associada à internet, aos protocolos dentro da internet. E a característica da nossa questão aqui não é essa. Então, só nos resta agora, em relação a um acesso restrito, intranet e extranet. Aí ele continua, comunicação instantânea. Opa, todas as nossas redes, seja internet, intranet ou extranet, têm essa característica. Compartilhamento de dados também é uma outra característica afim, presente aí dentro das principais redes. E rede local? Opa. Rede local não, meu caro aluno e minha cara aluna. Rede local está associada, necessariamente a intranet, por se tratar de um exemplo de rede local de uma empresa, E quando a gente fala em rede local, a gente está falando aí da nossa querida LAN, que é uma rede de acesso local. Nesse caso, como se trata de uma rede interna, uma rede intra, só pode ser a ideia da intranet, tá bom? Agora nós vamos lembrar aqui o conceito de internet e intranet, associado, obviamente, também a extranet. Vamos lá? Então, nós temos aqui, gente, uma imagem que eu gosto muito de utilizar para conceituarmos intranet, internet e extranet, tá bom? Primeiro ponto que você precisa notar é que as três redes, elas coexistem e existem de forma autônoma. Cada uma vai ter a sua função, tá? Cada uma delas tem a sua própria função e momento lá de utilização. Show de bola! Mas vamos lá conceituar historicamente, quem foi que surgiu primeiro? Gente, em um primeiro plano, quem surgiu foi justamente a ideia da internet. A ideia de inter vem de internacional, net vem de rede. Logo, é uma rede de acesso global, sem restrições. Show de bola! As empresas percebem agora que a internet é bacana, só que ela tem um problema. Qual é o problema? Insegurança. Muitas pessoas acabam utilizando a rede do tipo internet, o que prejudica a sua segurança. Opa, então o que foi que os empresários, as pessoas que têm grana, pensaram? Vamos criar um exemplo de internet, só que restrita à nossa empresa. Eu quero uma rede, eu quero que esse troço funcione de forma semelhante à internet. Opa, então vamos criar agora uma rede interna que funcione dentro da nossa empresa. Quem é esse exemplo de rede? Justamente a nossa
intranet, a nossa rede interna. A rede interna, intranet, baseada aí na nossa LAN, ela tem como característica justamente oferecer os mesmos recursos que nós encontraríamos lá dentro da nossa internet. Só que agora de forma restrita, ó, restrita à empresa e somente os funcionários é que terão acesso a essa rede. Show de bola! Só que se eu, enquanto funcionário, precisar acessar a minha intranet e se a minha intranet tiver conexão com a minha internet, professor, com a internet, eu consigo me comunicar lá com a minha empresa? Se eu estiver devidamente autorizado, autenticado, com login, senha, tudo direitinho? Consegue, tá? Então, em uma hipótese em que a intranet tem um acesso lá com a internet, que não é regra, mas que pode acontecer, eu consigo, sim, devidamente autenticado e autorizado, acessar a minha intranet, tá certo? Então, imagine que eu estou lá da minha casa, sou funcionário aqui do CPEM e preciso acessar a minha intranet. Eu consigo, desde que devidamente autenticado e autorizado. Quem é que vai filtrar ali a ideia de entrar ou não entrar dentro da intranet? Justamente esse carinha aqui que é o firewall, né? Que é o muro de fogo, é um recurso de segurança da informação que vai filtrar esse acesso à minha rede local. Legal? Então eu estou ali autenticado e autorizado. Faço parte do público interno, seja dentro da empresa ou na minha casa, se devidamente autenticado. Se a minha intranet também tiver conexão com a minha internet, eu consigo sim acessar ela de qualquer lugar do mundo, tá bom? Só que a regra é que eu vou acessar dentro da empresa. Bacana? Show de bola! Só que o que foi que o dono da empresa, em uma perspectiva histórica, notou? Que as pessoas que estão ali ligadas à empresa, mas que não fazem parte do corpo de funcionários da empresa, também necessitavam ter acesso a essa rede. Então a gente vai liberar todo o acesso a todo o conteúdo da minha intranet para um estranho? Não. Só que eu vou permitir ali uma exceção. Eu vou permitir um acesso a um público extra que vai além dos meus funcionários. E é aí que surge, meu caro aluno, a ideia de extranet, é uma rede externa para comunicação com quem? Com clientes, alunos e fornecedores. É um público que está associado aí à minha empresa. Por isso que a gente diz que a extranet ela tem a característica de funcionar associada a um determinado tipo de negócio. Veja que bacana. Então, o que é que a gente pode notar? Que a extranet é uma exceção ao acesso à intranet, que seria somente possível dentro da empresa para o público interno. Então, eu posso não ser da empresa e ter acesso a uma determinada intranet, ou parte da intranet, para ser mais específico, né? Desde que eu seja devidamente autenticado e autorizado. E tem alguma relação com a empresa, seja para negócios, para educação, né? Seja cliente, seja aluno ou ainda um fornecedor, tá? Então, é uma rede restrita também, só que é um público mais aberto, é um público extra, que vai além da intranet. Bacana? Então, vamos ver aqui ainda algumas características bem objetivas desses três tipos de rede. Então, veja, eu tenho aqui ó, a rede internet, a rede intranet e a rede extranet. Agora eu vou analisar esses aspectos aqui, tá bom? Primeiro aspecto de acesso restrito. Quem é que vai ter um acesso restrito? Qual dessas redes vai oferecer um acesso restrito? A internet oferece um acesso restrito? Não, qualquer pessoa pode, sem nenhum problema, ter acesso aqui à ideia da internet, né? Então, a internet, ela não vai se enquadrar aqui, beleza? Somente a intranet e a extranet. E na característica de comunicação instantânea ali, né? Ao mesmo tempo, de forma síncrona. Tanto a internet quanto a intranet e a extranet vão oferecer isso. Aliás, é a característica, né, mais presente aí nas redes de computadores. Comunicação externa.
da nossa rede local com o ambiente externo. Quem é que oferece isso? A nossa internet, obviamente, porque quando eu estou acessando a internet da minha casa, eu estou tendo uma comunicação que vai além dos limites físicos da minha casa, não é verdade? Então é uma comunicação externa. E quando eu estou lá na minha extranet? Também, porque o público interno da LAN, da empresa, está se comunicando lá com o público externo, então também é uma comunicação externa. Tá, a intranet vai ter essa característica de comunicação externa? Não, porque ela é uma rede do tipo LAN, baseada na LAN, é uma rede local, tá bom? Agora, a comunicação de compartilhamento de impressoras. Veja, uma pessoa que está na internet, usando a internet, se conectando com a internet, ela não vai precisar necessariamente de uma impressora que esteja lá no Japão, vai? Não, mas uma pessoa que esteja na sua rede local, ela pode se conectar com a sua impressora e vai fazer todo o sentido. Então, qual é a ideia? A única rede que vai oferecer o acesso a impressoras, nesse contexto aqui, vai ser a nossa intranet, tá? É a nossa rede interna. Show de bola. Então, o que vai acontecer nesse nosso caso? A rede internet e a rede extranet vai oferecer o acesso ao recurso impressora? Não, não faria nenhum sentido. Então, somente a intranet vai ter aqui essa característica, tá bom? Compartilhamento de dados. Ora, gente, assim como a comunicação instantânea é uma característica de todas essas três redes, o compartilhamento de dados também, inclusive, é um motivo pelo qual a rede de computadores existe, não é verdade? Então, aqui dentro do compartilhamento, a gente vai ter, obviamente, essa característica presente nas três redes, tá certo? Agora, rede local. Rede local, como eu já tinha adiantado para vocês, é uma característica aí somente da nossa intranet. Show de bola? Então, vamos agora para a nossa segunda questão. Aqui na nossa segunda questão, é a questão de número 12 do seu caderno, nós temos o seguinte, ó. O modelo de computação em nuvem que permite aos usuários finais acessar uma suíte de escritório na web é denominado. Então, ó, letra A, Platform as a Service, ou PaaS. Letra B, Internet of Things, né, ou IoT, Internet das Coisas. Letra C, Virtual Machine, ou Máquina Virtual, VM. Letra D, Software as a Service, ou SaaS, Software como um Serviço. Ou letra E, Infrastructure as Service, né, ou IaaS. Gente, aqui nós estamos falando de computação em nuvem. Então, quando a gente fala em computação em nuvem, nós temos apenas três serviços. Plataforma ou PaaS, a ideia de software ou SaaS, e temos também a infraestrutura, que também é chamada de IaaS. Quando nós nos referimos ao acesso a um software, a gente só pode estar falando aqui de Software as a Service, ou seja, o software enquanto um serviço oferecido em nuvem, na própria internet, sem a necessidade de ser instalado, tá bom? Gabarito, letrinha D. Agora, vamos falar um pouco aqui a respeito das três implementações. Gente, começando da base, nós temos o IaaS, a infraestrutura como serviço. Infraestrutura seria o quê? Algo físico, a base da internet, ou seja, a questão de hardware. Então, para que a gente use o hardware? Para que a gente use uma infraestrutura dentro do conceito de redes, dentro do conceito de computação? A gente usa a infraestrutura justamente para ter acesso a backup, para ter acesso a servidores virtuais, para ter acesso a armazenamento de dados, entre outros tipos de serviço, tá bom? No topo da pirâmide aqui nós temos o SaaS, que é o software como serviço. Então aqui você vai ter acesso ao software, aos programas, enquanto um recurso que é inerente à própria internet, tá? Então você vai acessar um determinado site, como é o caso aqui do Office 365, e vai poder testar esse software sem instalar no seu computador. Então você vai editar lá, de repente, um texto sem necessariamente instalar no seu computador. Você vai poder editar uma apresentação de slide sem instalar esse aplicativo no seu computador. Então, diante desse exemplo, nós estamos aí, né, falando de um software como serviço. A Netflix ainda seria um outro exemplo. O Google Docs também seria um outro exemplo. Tá, professor, o senhor falou do SaaS e falou do IaaS. Agora nós temos a ideia do PaaS. O PaaS vai ser uma plataforma como serviço.
Qualquer tipo de plataforma? Não, seria uma plataforma de desenvolvimento. Seria um middleware, né? Ali uma plataforma completa com vários recursos relacionados à programação. Então vamos agora focar no público-alvo. Gente, para quem é o IaaS? Para o pessoal que trabalha com oferta de serviços em tecnologia para montar uma rede. Quem vai ser o público do SaaS? Qualquer pessoa que queira acessar, né, necessariamente a ideia de um software na internet. Por exemplo, o YouTube seria um exemplo de SaaS, né, que você acessa ali e tem a ideia ali de executar o vídeo em tempo real, como está acontecendo aqui com você, né? Já a ideia do PaaS seria justamente um exemplo em que você poderia hospedar um site, editar um site, ter um conjunto de ferramentas ali, né, dentro do próprio conceito de internet, sem precisar instalar nada no seu computador. E a computação em nuvem vai possibilitar a você, né, muitos e muitos benefícios, inclusive a ideia de não ter que gastar com hardware, com um computador novo de repente, para ter acesso aqui a esse recurso, tá bom? Então, resolvemos aqui a nossa questão de número 12 e falamos de um conceito dentro dela, tá bom? Então, vamos agora para a nossa questão de número 13, não é verdade? Entre as opções do controle de alterações constante das ferramentas originais e padrão do Microsoft Word, é possível: letra A, habilitar funções de autocorreção; letra B, comparar documentos; letra C, habilitar a infinização automática de documentos; letra D, proteger documentos; letra E, gravar uma macro. Gente, quando falamos em controle de alterações dentro do nosso Word, nós temos uma guia bem específica para esse tipo de função, que seria justamente a nossa guia revisão. E dentro da guia revisão, nós vamos ter lá, né, um grupo específico, que é um grupo do tipo controle, tá? Então, o que é que a gente consegue fazer por meio do grupo controle dentro da guia revisão? Justamente comparar documentos, tá certo? Vamos ver isso aqui dentro do nosso aplicativo do Word, tá certo? Então, gente, dentro aqui do nosso Word, ó, nós vamos aqui na nossa guia revisão e dentro de revisão a gente consegue verificar aqui, sem nenhum problema, o nosso grupo, né, controle. Então, deixa eu só maximizar aqui um pouquinho para que vocês consigam ver. Ó. Aqui dentro de revisão, a gente vai ter lá o grupo do tipo controle e dentro de controle a gente consegue encontrar a função controlar alterações, tá certo? Isso só nos faz, né, mais uma vez, acreditarmos que o gabarito da nossa questão é justamente a nossa letrinha aqui, né, gente? Nossa letrinha B, tá certo? Ou seja, quando falamos na ideia de controle de alterações, a gente consegue encontrar dentro da guia revisão, no grupo controle, a função comparar documentos, tá certo? Então vamos lá resolvermos mais uma questão, né? Questão aí de número 14, tá? Mais uma questão abordada no seu simulado. Vamos lá? Na criação de um documento novo ou na edição de um documento já existente pelo Microsoft Word, ao se usar a opção salvar como, o sistema irá: letra A, salvar as novas alterações feitas no próprio documento original; letra B, apagar o documento original e criar uma nova versão desse documento com as alterações recentes; letra C, manter as alterações recentes tanto no documento original quanto no novo documento; letra D, permitir que sejam feitas alterações no documento original; letra E, oferecer uma opção para se criar um novo arquivo com formatos diferentes, como por exemplo TXT, PDF e HTML. Gente, nosso gabarito aqui, sem sombra de dúvidas, só pode ser a nossa letrinha E, tá bom? Professor, por que seria a letra E? Porque quando a gente fala na função salvar como, ela existe justamente para possibilitar aos usuários a ideia de salvar um documento em edição, né, seja ele novo ou um documento que você está abrindo e editando ali naquele momento, mas que já havia sido criado anteriormente, e de repente converter esse tipo de
de arquivo, né, num formato diferente. HTML, TXT, PDF, né, doc, né, e outros tipos de arquivos também, tá certo? E como é que a gente faz isso? Graças ao salvar como. Nós temos também aqui a ideia de um atalho, né, que é o F12. O F12 também nos permite ter acesso a essa função, tá bom? Então vamos ver aqui como é que essa função ela acontece dentro do nosso Word. Então, gente, aqui dentro do nosso Word, quando a gente vem aqui, ó, em arquivo e salvar como, a gente vai poder escolher, obviamente, né, o lugar em que a gente vai salvar o nosso arquivo. Uma outra forma também de acessarmos essa mesma função seria por meio aqui da combinação, né, de teclas, ou melhor dizendo, por meio do atalho, né, da função de número 12, ó, Fn12, se você tiver um teclado de função, né? Ou ainda, se você tiver um teclado comum lá, né, num desktop qualquer, você vai apertar apenas F12, tá bom? Então isso aqui é só um detalhe para que você não caia de repente numa pegadinha do examinador. Então F12 direto se for um teclado comum de um computador, se for um teclado com funções, né, na ideia de um teclado de desktop mais avançado ou de um notebook, você vai geralmente pressionar a combinação Fn mais 12. Padrão F12. Mas falar em um teclado de função, você vai combinar esses dois, tá? Então aqui eu vou poder escolher, ó, o lugar em que eu vou salvar esse tipo de arquivo, tá certo? Desse modo, a gente garante aqui que o nosso gabarito só pode ser, né, aqui no nosso slide, a nossa letrinha E, tá bom? Então a letra E é o gabarito aqui da nossa questão de número 14, tá certo? Então vamos lá para a nossa questão de número 15. Assinala a opção que apresenta, respectivamente, as extensões dos arquivos dos softwares Microsoft Excel 2010, Microsoft Word 97 a 2003, bloco de notas e BROffice Impress em suas configurações padrão. É muito comum, né, nas bancas aí mais tradicionais a gente encontrar essa ideia de extensões. E o Sebrasp já cobrou isso aqui no ano de 2018. Então vamos lá associarmos aqui um programa à sua devida extensão. Então o primeiro programa que é citado pela banca é justamente o Microsoft Excel 2010. Gente, o Microsoft Excel 2010 vai ter a extensão XLSX. Então, letra A se habilita, letra B já pode ser eliminada, letra C continua, D também, e a letra E também é eliminada, porque só está apresentando aqui o XLS, né, juntamente com a letra B. Então, continuamos. Microsoft Word 97 a 2003, melhor dizendo. Então, gente, nas versões que vieram aí antes da 2007, do Microsoft Office, a gente vai entender que as anteriores, elas não tinham lá a ideia do X. Esse X no final da extensão está associado justamente ao processo de união da extensão doc, dos recursos doc, com o XML, surgindo aí o doc X, o XLSX e o PPT-X, tá? Então nós temos aí os recursos presentes dentro lá da linguagem de marcação XML a partir desse casamento. Quando foi que isso aconteceu? Lá a partir da versão 2007. Nas anteriores, nós não temos o X. Logo, se estamos falando do Word, que tem lá como extensão padrão atual o docx, nas versões anteriores, obviamente, ao 2007, era somente doc. Então, quando a gente olha para as nossas alternativas, nós habilitamos ainda a letra C a gente elimina porque tem docx, então fica aí entre A e D. Ok, qual o próximo programa que a gente vai encontrar aqui? O bloquinho de notas. O bloco de notas, né, o texto sem formatação, nada mais é do que um editor de texto simples, na verdade. Ele apresenta como extensão padrão o TXT. Então, quando a gente olha aqui para as nossas opções,
Nós temos na letra A o TXTX, então eliminamos a letra A. O gabarito só pode ser a letrinha D. Quando a gente fala do BR Office Impress, a gente precisa lembrar que o formato lá da extensão dele é o .odp, beleza? Então, o gabarito da nossa questão de número 15 só pode ser a nossa letrinha D. Vamos lá para a nossa questão de número 16. Com a computação em nuvem, diversas empresas de software tiveram que se adaptar às novas tecnologias para oferecer melhores alternativas aos seus usuários. A suíte de aplicativos Microsoft Office 365 oferece seus aplicativos na forma tradicional, instalando no computador e na nuvem. Essa modalidade de serviço na nuvem chama-se. Então veja, a gente está falando aqui do Microsoft Office 365. A gente já trabalhou esse conceito aqui hoje, não é verdade? E não é obrigatório, mas eu também posso instalar no meu computador. A principal implementação de um serviço em nuvem é ser usado em nuvem, dentro da própria internet, mas nada impede que eu também instale no meu computador. Então o examinador agora cobra de você, meu querido aluno, minha querida aluna, meu candidato a ter um distintivo, que você entenda do que nós estamos falando, que tipo de implementação é essa, né? É o PAS, é o SAIS, é o IAS, é o MAIS, é o AIS, né? Totalmente viajado. Quais são as opções? Você precisa ter em mente, você precisa identificar, tá? Quando a gente fala no software como serviço em nuvem dentro da própria internet, nós estamos falando do SaaS, tá bom? Você não pode nem dialogar com o examinador, já tem que colocar o xizinho ou o círculo no lugar correto, tá bom? Então, o gabarito da nossa questão de número 16 só pode ser a letrinha B. Vamos lá agora para a nossa questão de número 17. No Windows, os arquivos e as pastas recentemente utilizados pelo usuário ficam disponíveis em destaque ao se abrir no explorador de arquivos, letra A área de trabalho, letra B, a pasta favoritos, letra C, o acesso rápido, letra D, a pasta usuários e a letra E, a pasta documentos. Primeira coisa, como é que eu faço para abrir o explorador de arquivos? Gente, sempre vai ser o botão Windows mais E, tá? O E de explorador e o botão Windows aí para acionar esse recurso. A primeira coisa que é exibida para mim quando eu aperto o Windows mais E é justamente lá a parte de acesso rápido, que era a antiga favoritos, tá bom? Então vai ser acionada aqui justamente a ideia do acesso rápido. Eu não posso dialogar, é um tipo de questão muito básica, né? Muito básica mesmo. Apertei lá o Windows mais E para abrir o explorador de arquivos. Por padrão, ele já vai abrir para mim lá o acesso rápido. Dentro do acesso rápido, atualmente, eu vou ter também o acesso aos principais arquivos que eu abri. Então, eu tenho as pastas frequentes aqui, né? Uma espécie de registro por padrão. E também o histórico dos arquivos que eu abri por meio do meu explorador de arquivos. Professor, eu consigo configurar isso e remover essa configuração? Sim, mas de forma padrão, tudo isso vem registrado aqui dentro do nosso acesso rápido. Perceba que eu abri aqui o nosso explorador de arquivos e ele já abre, né, de forma padronizada dentro do acesso rápido com essas informações. Beleza? Então, o gabarito aqui da nossa questão de número 17 só pode ser a nossa letrinha C. Tá bom? Então, vamos lá para mais uma questão agora, a questão de número 18, tá bom? Na estrutura de diretórios do sistema operacional Linux, os diretórios /temp e /dev são destinados, respectivamente, a letra A, arquivos variáveis, ou seja, passíveis de mudança, como arquivos de logs do sistema e armazenamento de informações referentes aos usuários do sistema operacional. B, arquivos temporários e arquivos de configurações específicas de programas. C, processos que estejam sendo executados e arquivos de dispositivos. D, arquivos temporários e arquivos de dispositivos. E a letra E, todos os usuários do sistema. Gente, quando a gente fala no /temp, é um arquivo temporário, né?
Quando a gente fala no /dev, dev está associado a device, né, que é uma expressão em inglês para se referir justamente aos dispositivos físicos, né, ao equipamento, às partes de hardware, beleza? Então, o gabarito aqui da nossa questão só poderia ser a nossa letrinha D. Vamos ver aqui quais são as principais pastas. Ó. Nós temos lá, ou melhor dizendo, os principais diretórios. Nós temos aqui a ideia do diretório raiz, né, que é a barra. Temos o home, que é onde os usuários são armazenados. Temos a ideia aqui do root, é onde o superusuário está armazenado. Temos o dev, que é muito cobrado em prova para os arquivos relacionados aos dispositivos físicos. Temos o lib, que é a biblioteca. Temos a ideia do etc para as configurações. Temos também o /temp para os arquivos temporários. E temos também aqui a ideia do proc, né, que é uma pasta, ou melhor dizendo, um diretório, que vai armazenar dentro de sua estrutura os processos relacionados ao kernel. Então essas aqui, gente, são as principais ideias relacionadas aos diretórios, tá bom? Você pode aí depois, né, rever essa live que vai ficar disponível e tirar um print aqui dessas principais pastas com as principais explicações, tá bom? Então, o gabarito aqui da nossa questão de número 18 só pode ser a nossa letrinha D, tá certo? Então, vamos lá agora para a nossa questão de número 19. Assinale a opção que apresenta a solução que permite filtrar tentativas de acessos não autorizados oriundos de outros ambientes e redes externas, contribuindo para a melhora do estado de segurança da informação de ambientes computacionais. Letra A, certificado digital. Letra B, chave de criptografia. Letra C, rootkits. Letra D, firewall. E a letra E, antivírus. Pessoal, quando nós falamos aqui na ideia de uma ferramenta dentro de redes que vai impedir tentativas de acessos não autorizados, nós estamos falando de forma bem objetiva a respeito do firewall ou ainda, né, do muro de fogo. Qual é a função do muro de fogo? Veja, eu tenho a minha rede local dentro da minha casa, da minha LAN, e eu preciso de uma proteção que impeça que o pessoal que está lá na internet, né, os atacantes, controlem a minha rede interna, invadam a minha rede interna. Então, o equipamento que me protege contra isso é justamente a figura do firewall. Gabarito da minha questão de número 19 só pode ser a letrinha D. Vamos ver aqui de forma bem clara, de forma bem objetiva, o conceito de firewall. Então, ó, firewall nada mais é do que esse equipamento, né, que fica aqui, ó, entre a sua rede local, a sua rede LAN, e a nossa rede do tipo WAN lá dentro da nossa internet, né? A internet de acesso aí público, né? Então ela vai proteger contra a invasão, né, que vem lá da internet. Então os caras que estão aqui na internet, né, os invasores, os vagabundos que querem dominar o seu computador, controlá-lo, vai tentar ou irão tentar, né, passar pelo seu firewall. Se o seu firewall estiver devidamente configurado, sem nenhuma adulteração em suas políticas de segurança, ele não vai conseguir, tá bom? Um outro detalhe sobre o firewall é que a gente tem ele em dois tipos de implementações. Nós temos ele em software, que é o que já vem presente dentro, né, dos principais sistemas operacionais, Windows e Linux, e temos também uma implementação específica, especialista, né, que é a ideia aí do nosso hardware, né? Então eu posso ter lá uma implementação em hardware também, em um equipamento. A característica principal é que vai ser muito caro. Você vai ter um equipamento que vai proteger a sua rede contra acessos indevidos. Essa ideia de hardware, por ser muito cara, vai ser muito presente dentro das empresas para proteger contra esse tipo de ataque de controle direto. Agora você tem que tomar cuidado, porque o firewall não vai proteger a rede interna de uma eventual infecção por malware, tá bom? Então, o detalhe principal do firewall e que o examinador vai tentar explorar aí na sua prova é essa característica dele não conter, ele não proteger contra infecção por malware, porque isso é a função de um
antivírus e não de um firewall, beleza? Então vamos lá, gente, para mais uma questãozinha agora, né? A questão de número 20. Bacana? Então vamos lá para a nossa questão de número 20. O vírus que permite mudar sua própria aparência e alterar padrões de comportamento é do tipo: letra A, veículo de transporte, letra B, metamórfico, letra C, de disseminação ultra rápida, letra D, multiexploração e a letra E, polimórfico. Gente, quando nós falamos em vírus, é importante que você sempre lembre que o vírus ele vai ter como principal característica a danificação de elementos lógicos, os programas e também alguns equipamentos, tá? Então o vírus ele vai ter como função primordial causar algum tipo de malefício, algum tipo de danificação, tá? Tanto a equipamentos quanto a softwares, beleza? Só que eu tenho várias classificações de softwares maliciosos e também tenho várias classes de vírus. Uma das classes mais comuns é os vírus que são mutantes, né? O vírus do tipo mutante, ele se classifica aí como metamórfico e polimórfico. Eu tenho que distinguir lá na minha prova esses dois tipos, gente. Eles são muito parecidos na descrição, mas você não pode confundi-los. A nossa questão aqui está falando de um que tem a capacidade de mudar sua própria aparência e alterar padrões de comportamento. Quem é que tem essa característica aqui? O metamórfico. Então, o gabarito da nossa questão só pode ser a letra B. Agora, vamos lá. Ó, o metamórfico e o polimórfico, eles têm em comum a capacidade de mudar a sua aparência. Enquanto o polimórfico só muda a sua aparência, a forma como ele é encontrado pelo antivírus ou pelas ferramentas de segurança dentro do seu computador, o metamórfico ele vai um pouco além. Por isso que o nome é meta, algo que vai além. Mórfico, forma. Então, o metamórfico, além de mudar a sua aparência, a forma como ele é enxergado pelos programas, ele também vai criptografar o seu próprio código e vai alterar o seu padrão de comportamento. Cada vez que o vírus do tipo metamórfico é executado, ele muda a sua estrutura, diferente do polimórfico, que só muda a sua aparência. Tanto o polimórfico quanto o metamórfico, eles já acabam criptografando a sua estrutura. A diferença é que o polimórfico vai usar uma chave de criptografia, um procedimento de criptografia externo, enquanto o metamórfico ele vai ter dentro de sua própria estrutura, dentro da sua própria programação, dentro do seu próprio código, uma utilização de chaves criptográficas interna, né? Então ele não vai precisar de um recurso externo ao seu código e sempre ele vai mudar o padrão de seu comportamento, claro, obviamente, alcançando aí os malefícios que ele foi, né, projetado para fazer, tá bom? Então, gabarito da nossa questão de número 20 só pode ser a nossa letrinha B. Agora, vamos fazer aqui uma breve revisão sobre os principais tipos de malware, tá bom? Nós temos um malware mais clássico, que é o vírus, que nós acabamos de falar que tem a função de danificar. Junto ao vírus, aqui dentro da banca Sebrasp, nós vamos encontrar muitas questões falando do Trojan ou do Trojan. O que vem a ser o Trojan é o cavalo de Troia, é um software malicioso, classificado também como um vírus, uma classe específica de vírus, que já vem acoplada a um documento, a um arquivo, tá? E que tenta enganar você. Você vai baixar um arquivo, vai baixar um programa pensando que ele é, na realidade, né, um presente, algo que está sendo dado de graça, tá? Mas por trás, de forma escondida, mascarada, ele vai, de repente, oferecer algum tipo de malefício a você. O mais comum é o controle remoto do seu sistema operacional. Beleza. Além desse, professor, quais são os que a gente tem aqui? O Worm, que é um software malicioso que tem a capacidade de ser autônomo, autossuficiente, auto-executável, autorreplicável e que se espalha em rede. Temos também a ideia do bot, que também tem essas mesmas características do Worm, só que oferece como recurso adicional e malicioso a questão do controle remoto.
Além disso, nós temos ainda um software malicioso muito comum na sua prova, que é a ideia do rootkit. Root vem da ideia de administrador, de super administrador dentro do Linux, e aqui é utilizado, né, como se fosse uma ironia, dizendo que é um kit, é um conjunto de ferramentas que agem como se fossem o administrador do seu sistema operacional, escondendo outros softwares maliciosos, permitindo aí a criação de brechas, de vulnerabilidades no seu sistema operacional. Temos também um backdoor, que significa porta dos fundos, que é um software malicioso que vai criar brechas específicas para que o atacante que estava ali infectando o seu computador, ele consiga voltar em um outro momento por meio das brechas, porque se você conseguir remover aquele software ou até mesmo expulsar o atacante, ele pode explorar por meio de um backdoor, de uma falha, de uma brecha em um programa ou dentro do próprio sistema, né? Ele pode investigar maneiras de voltar para o seu sistema operacional. Nós temos ainda uma classe muito cobrada pela banca Sebrasp, que é o ransomware. Ransom significa resgate, né? Então vai ser um software malicioso que vai invadir o seu sistema de alguma forma, tá? Vai criptografar os seus dados, apagar os dados originais, entrar em contato com você e solicitar uma bufunfa, né? Uma graninha para liberar lá os seus dados novamente. Pois é o software malicioso cara de pau, roubou os seus dados, os dados são seus, né? Ele vai entrar em contato com você e vai pedir dinheiro. Geralmente esse tipo de ataque, né, ele se concretiza exigindo aí uma quantia em moedas digitais. O mais comum, né, a ideia aí da criptomoeda mais comum é justamente o Bitcoin, né, que é a moeda digital descentralizada mais comum, tá certo? Além do ransomware, que é um tipo de software muito comum em prova, pelos recentes casos, né? Os principais ataques que aconteceram aí no nosso último ano foi relacionado a ransomware. Mas além dele, o que é que o examinador pode cobrar na sua prova? A ideia do spyware, que é o software do tipo espião. E aqui para a prova a gente tem três bem específicos. Nós temos o spyware do tipo keylogger, né, que é o que captura as teclas que você vai digitando. Nós temos o spyware do tipo screenlogger, que vai capturando tudo que aparece na sua tela. E temos também o spyware do tipo adware, que oferece anúncios ali dentro de um aplicativo, ou finge ser um aplicativo bacana, mas por fim ele está ali entre um anúncio e outro, capturando seus dados e vendendo, né, para uma empresa, vendendo aí de repente, né, para uma outra pessoa, né, dados que são importantes aí para eles, tá bom? Então o que é que acontece? Spyware é um software malicioso que tem a ideia de monitorar os seus dados. Não é um monitoramento empresarial, não é um monitoramento especificamente voltado para empresas, tá bom? Tenha muito cuidado com isso. Bom, gente, aqui nós encerramos, né, a nossa correção, a correção aí do nosso simulado, tá? Eu espero que você tenha curtido esse breve momento que a gente teve aqui junto, tá bom? Caso você tenha interesse em conhecer mais do nosso trabalho aí dentro de informática para concursos, né? Acesse o nosso site, adquira dos nossos cursos. Caso você tenha aí a necessidade, sinta a necessidade de entrar em contato conosco, além, obviamente, do nosso Instagram aqui, ó, dentro do nosso próprio CPEM, você também tem um número aí para contatar, né, as equipes de vendas. Dentro do nosso site tem os nossos cursos, mas eu vou deixar aqui também o meu arroba, tá? Que é o Prof. RJ45. Me procure lá no Instagram para tirar alguma dúvida. Beleza? Então, gente, é só isso. Eu fico por aqui. Agora continue aí, né, acompanhando a correção do nosso simulado e até a próxima. Valeu!